Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus.
Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez, hoje nesse domingo abençoado, dia 12 de abril do ano de 2020. E enquanto continuar esses momentos, que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, afastados do templo, sem poder dar continuidade aos nossos cultos no templo, a gente está chegando à sua casa através das nossas redes sociais. Tá bom? E mais uma vez nós queremos, antes da gente, qualquer coisa aqui, fazer mais alguma outra coisa, eu queria chamar a sua atenção, você que está nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, nessa noite abençoada, depois de um louvor abençoado desse, como parte do nosso ministério de louvor, que a gente está procurando reduzir o máximo de pessoas para estarem aqui com a gente nesses dias de gravação, tá bom? Para a gente poder fazer chegar até você o nosso culto online, tá certo? Mas antes de a gente começar com uma oração, eu queria chamar a sua atenção para a gente ofertar a Deus o nosso verdadeiro culto. Senão a gente pode estar em casa e você vai apenas assistir. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a nossa mente agora para que seja um verdadeiro culto diante de Deus. Tá? Como se nós estivéssemos lá no templo. Tá bom? Então mesmo aí na sua casa, pare agora o que você está fazendo para juntos nós nos organizarmos para um culto. Tal qual a gente faz na igreja, quando lá no templo, quando a gente está por começar o culto, eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós temos lá a nossa chamada, como você também tem visto aí, tá? Mas eu quero também fazer essa chamada para você. Separar tudo agora e a gente começar um verdadeiro culto diante de Deus. Tá certo? Vamos lá então, vamos nos organizar. Você que já está com o seu celular ligado, você que já está com o seu computador, alguém que já passou o cabo para a televisão, quem sabe está vendo aí nessa sala aí, junto com essa família abençoada. Vamos então nos organizar a isso? Antes de a gente começar aqui fazendo um momento de oração, já começou o nosso culto, começou com esse louvor, e agora eu quero chamar a sua atenção para a gente fazer o nosso primeiro momento de oração. Vamos lá então? Vamos inclinar as nossas cabeças, vamos levantar nossas vozes, fazendo a nossa oração diante de Deus. Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, por esse dia tão abençoado. Chegar mais uma vez na casa dos nossos amados irmãos, Senhor, visto que nós estamos impedidos por esses dias devido à situação que nós estamos vivendo, de chegar até o templo, Pai. Mas nós estamos nos lares, estamos, Senhor, trazendo a Tua palavra, louvor, como nós acabamos de cantar, Senhor, e queremos fazer como um verdadeiro culto diante do Senhor. Deus, nós podemos não estar no templo, mas quem se reúne lá no templo é esse povo que o Senhor está vendo agora dentro dos seus lares. Com certeza, Pai, a maior parte de igrejas estão fazendo desse jeito. Com certeza o Senhor está agora dentro de cada lar, Senhor, porque aí está o teu povo, aí está a tua igreja. E eu quero, Senhor, te dar uma palavra de gratidão por essa igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, toma essa família que está reunida agora diante desse aparelho de celular, computador, Senhor, desse tablet. Eu quero pedir ao Senhor, continue com as mãos estendidas, abençoando grandemente, Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, se precisar de uma cura, o Senhor é poderoso para agora executar essa cura, de uma porta aberta, Senhor, a vida financeira do teu povo, a vida da tua igreja. Nós trazemos agora diante de ti. Olhe cada lar, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos te ofertar um verdadeiro culto, aonde nós já tivemos louvor, nós vamos ter o nosso momento de oferta, nós vamos ter, meu Deus, a tua palavra. Senhor, para a glória do teu nome, nós te louvamos porque chegamos, Senhor, mais uma noite de domingo, nesse dia 12 de abril, Pai. E nós te louvamos por isso, porque até aqui o Senhor tem nos guardado.
Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Então nós estamos por esses dias, visto que houve uma reunião, o governador do estado, no seu pronunciamento, ele acrescentou mais 15 dias. Então nós estamos há 2 semanas a mais, segundo a palavra do governador do estado, até o dia 22 do mês de abril. E lá se decide como que vai ser feito. Mas até chegarmos à paralisação dessa quarentena, nós estamos dessa forma. Dentro dos lares, nós estamos diante dessas câmeras, tá? Fazendo chegar até você a palavra de Deus. Tá bom? Eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, a Igreja Brasil para Cristo, aqui na cidade de Araras, esse povo abençoado. Eu sempre tenho falado, eu tenho uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida, irmão e irmã. E nessas horas que nós estamos vivendo aí, dentro dessa situação, eu tenho certeza que você está nos acompanhando em casa. Tá? E isso é muito bom, a gente saber que se demorar mais dias, a gente vai continuar fazendo desse jeito. Tá certo? Então, ore em casa, viva em família em casa, ouça os seus louvores em casa, faça o seu momento. Nós somos conhecedores, como eu já falei aqui esses dias, de que famílias voltaram a fazer culto em casa. Olha que coisa boa, olha que coisa linda. É uma prática que está esquecida já há muito tempo, em muitos lares. Tá? Quando eu cheguei na igreja, isso dominava as famílias. Se tinha muitos cultos nos lares. Eu me lembro de um presbítero da nossa igreja na época, chamado Raimundo Luiz. Ele batia muito nisso. E a gente chegou e começamos a ver isso daí. Como é que se reúne em casa? Era a ideia que quando eu cheguei na igreja foi me passado. E eu digo, como é que se faz isso se culto é na igreja? Mas eu era novo, eu estava chegando na igreja, E aprendi que a igreja não é o templo, não é as 4 paredes. É muito importante nós termos um templo numa cidade, um templo onde o povo de Deus se reúna, isso é muito importante. Nós não tiramos essa importância, é óbvio. Nas guerras, nas épocas de guerra, quando a gente vê as invasões nas cidades, 2 coisas tinham importância para o povo. E eram as 2 coisas, as principais que eram atacadas. Primeiro era o muro da cidade. Que a cidade que não fosse murada, o inimigo tinha mais facilidade para entrar nela. E também o templo. Por que os adversários que invadiam a cidade procuravam derrubar os templos? Em primeiro lugar, em primeira mão. Porque eles sabiam que se tivesse um povo ali onde tinha um templo que invocasse o Deus deles, eles não imaginariam que seria o Deus verdadeiro, mas poderia ter resposta para aquele povo que foi lá, naquele templo, buscar o seu Deus. Então eram as 2 coisas que eram atingidas de cara quando aconteciam as invasões nas cidades. Tá? Ponha isso dentro de você. A sua vida precisa estar murada. A sua casa precisa estar murada. A sua família precisa estar murada. Tá? E você precisa ter um templo. Tá certo? E agora eu quero falar não o templo onde nós nos reunimos. Que você seja um verdadeiro templo de Deus. Onde a manifestação de Deus aconteça na tua alma, no teu coração. Tá certo? Então, por esses dias que nós estamos afastados do templo, devido à aglomeração de pessoas, nós estamos aqui com um número bem reduzido para a gente obedecer aos nossos governantes, ao Ministério da Saúde, que está sempre pedindo. Aí fica aqui já a minha palavra pastoral. Se você não tem necessidade de sair, fique em casa. Vamos cuidar da nossa mente. Nós temos sempre deixado uma palavra como essa, aonde a gente, agora nesse confinamento, muitos problemas surgem dentro das casas. Bom, porque não é brincadeira. A gente chegar e agora conviver o nosso dia a dia, dia após dia, como agora já terminou a primeira quinzena, as 2 primeiras semanas, entramos para mais 2, ou seja, nós vamos fechar um mês
confinados dentro de casa. Tem gente que não consegue ficar e faz de tudo para sair. Tá? Aqueles que têm as suas obrigações e têm que realizá-las, obviamente vai sempre estar fazendo. Tá? Mas ficar dentro de casa a gente sabe que não é brincadeira. Tá certo? Então você junto com seus filhos, seja esposo, esposa, procurem se cuidar. Porque se tem uma coisa na vida ministerial, quando a gente vem parar dentro de casa depois de ser chamado para a obra de Deus, entregamos a empresa, saímos da empresa e agora nós vamos amanhecer o primeiro dia fora da empresa, dentro de casa. E não é um mês de férias, não é uma semana de folga, não é um banco de hora. É que agora a gente está fora da empresa. Agora a gente veio viver da obra, veio viver do reino e viemos pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo por tempo integral. E uma das maiores dificuldades é essa, o afinamento entre esposa e esposa, entre filhos, entre até aquele cachorrinho que a gente tem lá, que não costumava ver a gente todo dia dentro de casa. Tá certo? Então fica aqui uma orientação. Muito cuidado para que nós possamos sair vivos dessa, com a família abençoada, né, em Deus, no nome do Senhor Jesus, e os filhos, tá? Porque não é brincadeira o confinamento. Isso aqui é fato, isso é comprovado, tá, em todo lugar. Quando a gente vai se conhecer mais, porque por mais tempo que tenhamos de casado, quando a gente começa a viver mais junto, é onde a gente vai se descobrir muitos defeitos uns dos outros, mas veja a qualidade também. Tá? Fica aqui essa minha palavra. Também outra coisa, irmãos, aviso, esses dias o aviso sempre é esse, fique dentro de casa, né? Nós não temos tido as nossas reuniões, tá? Nós estamos hoje, nesse segundo domingo do mês de abril, dia 12, nós tivemos a ceia desde o domingo passado até hoje, e nós já ministramos ceia ao povo de Deus aqui nesse lugar, reduzindo os grupos, tá bom? E eu quero lhe convidar a isso. Se a gente chegar, quanto tempo for para frente, nós queremos trabalhar desse jeito. Fica aqui minha palavra de gratidão a todos os irmãos. E a você que ainda não trouxe a campanha do Quilo, a nossa campanha do amor, aí eu quero lhe convidar a isso. Nós atendemos algumas pessoas, algumas famílias, e eu quero lhe convidar a isso, tá bom? Você que, num momento como esse, de um culto, recolha a sua oferta, vamos ser honestos, vamos ser sinceros diante de Deus, que faz parte de um culto, tá? Nós não estamos aqui atrás do seu dinheiro, mas faz parte daquilo que é um culto diante de Deus. Então nós temos palavra, nós temos louvores, nós temos o nosso momento de contribuição, tá? Ninguém está aqui explorando, como eu ouvi uma palavra do pastor Luciano Subirá, muito interessante. Tá? Que se a gente está interessado em seu dinheiro, se chegar os dias e a empresa sua não fizer pagamento, como é que você vai contribuir? Você acha que a gente está, fazendo aquela lavagem cerebral? Não. Agora, enquanto você e eu estiver chegando na nossa mão as importâncias que Deus faz chegar mês após mês, é importante que a gente continue sendo honesto, fiéis a Deus, tá certo? E a sua palavra. Agora, querido, se acontecer de as coisas continuar apertando, foi o que eu ouvi daquele servo de Deus, e chegar a ponto de você perder o seu salário, que Deus guarde, a gente ora para isso. É óbvio que você não tem como contribuir, ou se for reduzido. Achei muito interessante essa palavra que o pastor Luciano Subirá trouxe esses dias, tá certo? Não só a sua igreja, mas está lá no YouTube. Se você puder, baixe lá que você vai ouvir, é muito interessante, tá? Ninguém está interessado no seu dinheiro, a gente está fazendo chegar até a sua casa um culto para que nós não abandonemos, tá? Uma palavra, eu sempre tenho falado que a gente está aqui, tá? Quando você necessitar de um pastoreio, seja na sua casa, o seu momento de oração, todos os dias nós estamos até o meio-dia e meio aqui no templo, tá bom? Se você quiser uma palavra de conselho, uma palavra pastoral, nós estamos aqui para isso, tá certo? Nós só nos afastamos do templo,
Tá? Nós estamos evitando visitas para não estar dentro das casas das pessoas, tá? No momento desse, quando a ordem é para a gente se afastar. Tá bom? As nossas irmãs idosas que a gente visita aí uma vez por semana, tá? Nós deixamos esses momentos do lado, mas houve uma necessidade, nós estamos aqui prontos a atendê-los. Tá? Então você que é dizimista fiel, você que é honesto nas suas contribuições, olha, continue fazendo, porque isso faz parte daquilo que é a palavra de Deus. Isso não é uma invenção de um homem, de um missionário, tá bom? Ainda que tenha por aí tantas conversas sobre charlatanismo, mas você sabe a necessidade da igreja, embora a Bíblia diga que não contribua como que tendo necessidade, tá bom? Isso é para quem é honesto, para quem é fiel, tá? Então fica aqui essa palavra de orientação a você. Tá? Esses dias que dê continuidade aí a esse momento dessa pandemia, a gente vai estar sempre fazendo chegar a você um momento como esse de um culto, tá? Que Deus continue te abençoando. E eu quero deixar aqui uma palavra rápida, tá? Uma palavra que o salmista, ele faz um pedido a Deus. Eu achei muito interessante esse pedido que ele fez a Deus. Eu li essa semana e eu quero ler para você, tá? E depois da leitura eu quero fazer mais um momento de oração junto com você. Nos Salmos de número 56, o salmista, no momento de oração, ele ora desse jeito diante de Deus. O versículo de número 8, versículo 8 do Salmo 56, ele diz assim: Tu contastes as minhas vagueações. Preste bem atenção nisso daqui, ó. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ele faz uma pergunta a Deus e faz um pedido. Porque ele é um homem, uma pessoa que ore, a gente sempre fica preso, né, a oração. Parece que a gente criou uma norma de oração quando a gente está cheio de problema. Eu preciso orar. Tá? Mas não é isso que a gente vai ver aqui. Tá certo? Mas eu quero orar mais uma vez com você agora, depois da leitura desse versículo, e retomar aqui esse momento da palavra de Deus. Vamos orar? Curve sua cabeça e em família agora, juntamente conosco aqui, vamos fazer esse momento de oração. Vamos pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração, fale à nossa alma, que a sua palavra, que não está presa dentro de quatro paredes, ela chegue até o teu coração, mais do que na sua casa, na sua alma, na sua mente, aí no teu íntimo, e faça aquilo que só ela, como palavra de Deus, é capaz de fazer. Vamos orar então. Deus, nós te louvamos, meu Pai, acima de tudo, Senhor, que nós já fizemos nesse momento aqui. E agora, como leitura da tua palavra, Senhor, nós queremos deixar aqui uma palavra ao teu povo que está nos assistindo nesse culto, está nos vendo e está cultuando, Senhor. Essa é a esperança, Pai, é que sejam achados verdadeiros adoradores dentro dessas salas, desse quarto, desse cômodo, Senhor, dessa casa, ou no carro, aonde for que esteja se vendo, Pai, ou se cultuando ao Senhor agora. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos encontre como verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Ainda que nós não estejamos no templo, mas que dentro das nossas casas, Pai, seja erguido um altar de culto ao Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra venha sobre o coração do teu povo, o coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. A gente sempre imagina, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, tinha um grupo de pessoas, de jovens, que orava muito, vivia uma vida de oração. Sextas-feiras à noite, sábado, subia-se os montes para ir orar no templo, sempre tinha gente orando. E eu ficava pensando, o que tanto se ora? O que tanto se fala então com Deus? A gente está chegando, né? Cru de tudo. E eu ficava imaginando, porque
dobrava-se o joelho e a gente queria até mostrar, né, que a gente estava bem já, querendo orar, e estavam uns gritos lá, mas daqui a pouco, 5 minutos, acabava-se as palavras de oração, e eu gostava de ficar ouvindo a oração dos irmãos. E eu via gente idosa, gente que estava muitos anos na igreja, e eu ficava olhando ele orar, e aquilo me deixava assim feliz, porque eu digo, eu vou marcar o que é que ele está falando, para mim falar também, né? E quando eu via eles pronunciando a palavra sobre família, digo, então eu posso orar pela família. E aquilo foi me dando ânimo. E eu fui criando esse momento de oração, gostava de estar segundas-feiras à noite, tinha um momento de oração com a igreja onde eu cheguei, na cidade do Rio Grande da Serra. E eu ficava ouvindo isso daí. Quando o pastor ia orar lá no microfone, eu digo, então pode orar por essas coisas aqui. E eu ficava encantado com aquilo, né? E o tempo foi passando e a gente vai vendo como que é interessante, né? Uma Bíblia, o livro dos Salmos, ele tem muitas orações. E eu fiquei vendo algumas delas, já naqueles dias, olhando, e tem o Salmo de número 3, que o salmista diz, falando com Deus, ele diz, Senhor, dá uma no queixo dos meus inimigos, é como ele pede para dar um nocaute, que já vai derrubar o inimigo. E eu ficava olhando e digo, mas isso faz parte, isso pode fazer parte de uma oração? Pode sim. Ele está orando, ele está falando com Deus, tá certo? E eu fui desenvolvendo um momento de oração, aonde começou com 5 minutos, com 10 minutos, e para a glória do nome de Jesus. Até hoje a gente procura manter um período de oração diante de Deus, fazendo parte assim de um devocional pela manhã, certo? Isso é coisa que Deus tem preservado dentro da minha alma, do meu coração. E vendo esses salmos, dentre tantos outros, a gente vê um pedido do salmista. Quando ele, nesses salmos, ele começa falando com Deus, e eu achei muito interessante aquilo que ele diz que ele é oprimido no capítulo, nesses Salmos 56, ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Entende? Então a gente sabe que se vivia em guerra, né? Vivia em guerra, então ele sabia que ele era um alvo, 24 horas de pessoas que guerreavam contra ele, muito mais quando ele despertou o ódio do Saul. O povo do Saul ficou procurando Davi, não é uma vez nem outra, era direto, né? Quantas vezes nós olhamos na Bíblia, como a história lá dentro da caverna, e o Davi está lá, e os soldados do Saul chegam, outra hora chega com o próprio Saul, e eles estão à procura de quem? À procura de Davi. E Davi está expondo isso em oração. Olha que coisa interessante, quando a gente ver na Bíblia que a oração, isso pode fazer parte da nossa oração. E infelizmente alguns de nós aprendeu a orar só naqueles momentos, sabe? Quando a coisa não está lá muito boa, embora essa situação aqui, e a gente travou lá umas conversas, daqui a pouco acabou em 5 minutos e vamos embora. Acabou o meu momento de oração. Mas tem coisas tão interessantes, tão boas, que nós podemos falar em oração. Primeiro que oração é eu falando com Deus, mas também tem o momento da oração que é Deus falando conosco. Então, isso é muito importante a gente saber. Eu não posso ser aquela pessoa que só eu fale, né? Isso se torna horrível, até mesmo entre nós, os seres humanos. A pessoa quer falar e a gente não deixa ela falar. E Deus não é diferente. Deus quer sempre falar conosco. Então a oração tem isso, é daqui para lá, é recíproca, né? É daqui para lá e de lá para cá. Então Deus tem sempre uma palavra ao teu coração. E quando Deus fala, muitas vezes a gente está tão envolvido que a gente não ouve, a gente não dá atenção. Tá? Mas eu espero que nessa noite eu e você possamos dar atenção à palavra de Deus. E nesse versículo primeiro, ele diz assim que os homens procuram devorar-me e me oprime pelejando todo dia.
Ou seja, todos os dias o Davi está sendo perseguido. Não é diferente da gente. Hoje a gente não vive em guerra, né? De países, de espada, de bombardeio. Isso acontece, óbvio, em alguns lugares por aí. Não é o nosso caso aqui no Brasil. Mas a nossa vida é uma batalha do dia a dia, a nossa vida é uma guerra. E eu preciso aprender a orar pela batalha que está travada sobre a minha vida todos os dias da minha vida. Tá? Você também, não pense que você vive uma vida onde parece que nada tem de ruim para acontecer. Parece que a gente está num piquenique, parece que a gente está de férias. Não, eu e você vivemos uma batalha no dia a dia. Dentro de nós, na nossa mente, junto à família, se a gente quer aprender a viver numa família abençoada, tá bom? As coisas não vão acontecendo naturalmente no dia a dia. Que bom quando a gente aprende que o nosso dia a dia é de guerra, é de batalha. Então eu quero lhe convidar primeiro a isso. Mas o que me chama mesmo a atenção é o que ele fala nesse versículo 8, que nós fizemos como leitura nessa noite. Aí eu quero deixar todos os salmos aqui, por causa do tempo, mas eu quero me prender um pouco nesse versículo de número 8, quando ele faz essa ressalva aqui. Olha que coisa linda. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então Davi, devido ao momento de oração, ou então as lágrimas dele, o choro dele no seu dia a dia, ele achou uma coisa tão preciosa, e essa palavra ela me fez lembrar de algo que eu li certa vez em um livro. Eu li algo interessante de um país que eu não me recordo agora qual que é, que lágrimas são coisas preciosas. Quando esse povo desse país, que não me lembro agora, eu li isso num livro, eles choram, o lenço que eles secam as lágrimas, eles não destroem, eles não jogam fora, eles guardam com muita preciosidade, porque eles entendem que quando a gente chega a ponto de lagrimejar os olhos, é algo especial. E esse pessoal, ele tem isso. E o Davi nos dá essa ideia. Nos dá essa ideia de que, olha, eu posso até estar orando. Nós vamos ver já a diferença aqui da oração para as lágrimas. Deus enxerga, Deus ouve a oração e as lágrimas Deus enxerga, óbvio. Né? E se isso é uma coisa linda, é linda no próprio Deus. Porque foi Ele quem colocou aí, olhe agora, ó. Preste atenção nisso daqui, você tem 2 olhos aí, e diz os especialistas, diz a medicina, que no cantinho a gente não vê, que a gente não tem essa curiosidade no dia a dia. Hoje isso me veio à mente, hoje isso me veio ao coração. Mas você e eu temos no cantinho dos nossos olhos, vamos pôr aqui 2 caninhos, né? 2 caninhos, tão fininho que não se dá para a gente enxergar. Mas que esses caninhos, deixa eu usar essa expressão de caninhos, são tão fininhos, mas estão lá nos nossos olhos. E chega uma hora que eles vão lagrimejar. Certo? Isso é muito bonito em Deus. Então, tudo que Deus fez no ser humano, existe o seu porquê. E o Davi, ele, não sei se ele entendia isso, se hoje a nossa medicina é bem avançada, nos dias do Davi podia não ser, ele não tinha essa ideia. Mas ele achou que as lágrimas não podiam estar só escritas no livro de Deus. Ele fala o seguinte, ele diz, olha, eu sei que elas estão no teu livro. Há quem diga que há um livro diante de Deus onde tudo nosso é escrito. Lá no capítulo 32 do livro do Êxodo, quando Moisés está falando com Deus, ele fala lá uma coisa interessante. Quando Deus diz, não, Moisés, quem pecou foi o povo. Então eu vou tratar com esse povo, Moisés. O que é que Moisés, qual é a oração de Moisés? Moisés diz assim, se o Senhor não perdoar esse povo, risca-me do teu livro. Então, pegando-se essa palavra aqui, do que Moisés falou, é como que Deus tenha um livro lá diante dele. Não estou falando agora do livro da vida, de que o Apocalipse nos revelou isso. Tá? Então, existe um livro, ou um memorial, como é chamado por um dos profetas, um memorial em que Deus escreve toda a sua história de vida e a minha. É por isso que nós não temos como chegar lá
E Deus não vai estar perguntando para mim, para você, Isaac, você fez assim, e eu responder sim ou não, porque na minha capacidade eu não queria nunca perder o céu, certo? Então eu ia tentar enganar Deus, e não tem como enganar o Senhor nosso Deus. Primeiro que Ele enxerga tudo, Ele sabe os desejos da nossa vida, Ele sabe o porquê fizemos tudo que a gente vai fazer no dia a dia, Ele sabe o motivo das nossas lágrimas. É por isso que eu acho assim uma coisa, eu particularmente, tem gente que se torna tão ridículo quando a gente vê uma pessoa derramar lágrimas no término de uma novela. Sabe, um filme é capaz de tirar lágrimas. Óbvio que nós somos seres emocionais e a gente é alcançado por isso. Então isso também é bom, não é ruim, tá? De tudo ruim. Mas às vezes, diante da presença de Deus, às vezes em um culto, se vê alguém chorando, alguém derramando lágrimas, aí aquilo se torna ridículo para essa pessoa. Mas qualquer coisa na vida faz essa pessoa derramar lágrimas. Um casal de novela, sabe, que a gente sabe estão ganhando para isso, é uma mentira, é uma farsa aquilo lá, mas consegue fazer dentro das casas, na hora que estão assistindo, a pessoa lagrimejar, uma coisa tão importante. Então é disso que o Davi está falando. Ele descobriu que a lágrima é tão importante que ele diz, Deus, eu sei que ela está no teu livro, mas eu quero te pedir mais do que isso. Coloca ela no teu odre. O odre é onde se colocava coisas especiais, como líquido, né? Isso falando dentre os seres humanos. A gente vê algumas pessoas que nos dão, falando dessa pessoa, como Agar, né? Encheu-se um odre de água, deu para ela quando ela foi para o deserto. O odre carregava-se vinho, Jesus fala disso, né? E como que vai pôr o vinho novo em odre velho, né? Vai entornar, o negócio vai explodir. Então, não é a nossa palavra agora, mas eu quero falar para você isso aqui. O odre era onde colocava-se líquido especial, coisa linda diante de Deus. E o que é que a gente vê? Vê o Davi fazendo esse pedido, dizendo, Deus, eu sei que está no teu livro, mas eu quero, Deus, que ela fique guardada no teu odre. Então, com certeza, não sei se Deus tem um odre lá, ou Davi pegou aquilo que ele sabia do dia a dia, de que o odre era para se colocar líquido precioso, e ele achou as lágrimas algo muito precioso, e ele fez diante de Deus essa oração. Então ele ora dizendo, Deus, põe as minhas lágrimas no teu odre, Deus. Deixa elas lá. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Você que costuma derramar lágrimas, olha, é por qualquer coisa. Tome cuidado, porque isso que sai dos teus olhos aí é muito bom, mas é algo preciosíssimo, tá? E quando a gente olha lá, Deus falando acerca da resposta ao rei Ezequias, quando Ezequias sabe que vai morrer, o profeta Isaías fala para ele, olha, você vai morrer, prepare sua casa. Ele vira para o canto da parede e ele faz uma oração diante de Deus. E eu queria ler esse versículo com você. Nós estamos chegando para o nosso final, mas eu quero deixar esse versículo aqui com você, em 2 Reis. Quando a gente olha aqui no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo 20, e o versículo de número 5 diz assim, quando do versículo 1 até o versículo 4, o profeta Isaías dá a mensagem que Deus falou acerca do Ezequias. O Ezequias está mal, está doente, né? E ele entrega a mensagem e diz, olha, arruma a sua casa, porque você vai morrer. E diz a Bíblia que ele virou o rosto, versículo 2, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo. Então, do versículo 3 e o 4, é a conversa de Ezequias com Deus. 1 e 2 é o que o Isaías, o profeta, falou com ele. 3 e 4 é a oração dele. E agora, o versículo de número 5 é a resposta de Deus. Olha que coisa linda, diz assim, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Ou seja, orem. O que é que a Bíblia está dizendo para nós?
ore porque Deus está ouvindo. Isso é certeza. Certo? Que coisa bonita, né? Agora, olha o que ele diz aqui, ó. O texto separou as duas coisas. Tá? Diz, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então, Deus tanto ouve a nossa oração e vê também as nossas lágrimas. A você, mãe, a você, pai, que tem derramado lágrimas por esse filho, essa filha, por esse casamento. Olha, pode ter certeza, está diante de Deus, está no odre de Deus, e Deus vai ter resposta para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Também a oração. Então Deus fez a separação das duas coisas. Ouvi a oração, porque é o que eu falei no início, quando eu cheguei do mundo para a igreja, o que é que aconteceu? Eu me esforçava até para chorar, porque para mim eu aprendi uma coisa, que a oração, ela tinha que ser acompanhada de lágrimas, e eu me esforçava com aquilo. Era um moço novo, 16 anos de idade, chegando, e eu via tanta gente chorando, eu digo, puxa, como eles choram fácil. E eu ficava preso àquilo, dizendo, não, eu vou chorar também. Mas não é assim. A gente sabe que tem, e também não imagine que quando eu e você não choramos na oração, Deus não ouviu, não, Deus ouviu sim. Que coisa linda, Deus separou. Deus disse, eu ouvi a sua oração, também ouvi as suas lágrimas, Ezequias. Tá certo? Olha, isso é muito lindo. Tá? Para que eu e você viva assim, perdendo tempo, chorando por qualquer coisa. Sabe? Chore por algo que vale a pena. Derrame suas lágrimas pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Chore pelo Brasil agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Chore pelo mundo. Há um mundo que está sofrendo num momento como esse. E olha, eu e você, o que é que nós estamos fazendo do nosso tempo? Ah, pastor, eu tenho orado. Que bom. Deus está ouvindo a tua oração. Mas em vez de eu e você chorar pelo término de um filme, pelo término de uma novela, sabe? Eu sei, volto a falar, nós somos seres humanos, somos emocionais. Um é mais duro do que o outro. Agora, tem gente que chora muito fácil diante de coisa que não valia a pena. Sabe, a lágrima é muito preciosa na Bíblia. Então, que no odre de Deus nessa noite, tenha lágrimas sua e minha por algo que vale a pena a gente chorar. Ore pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Ore pela igreja que é perseguida. Chore pelos missionários. Chore pelas vidas perdidas. Olhe dentro da sua casa. Quantas lágrimas teria diante do odre de Deus nessa noite de domingo, por essa pessoa perdida junto a você, seu esposo, esposa, filhos. Quantas lágrimas que tem no odre de Deus. É algo tão precioso, a salvação de uma alma. Então, será que tem alguma lágrima minha lá por alguém para ser salvo diante do Deus Todo-Poderoso? Ou o que será que está lá? Por que eu chorei até hoje? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para a gente viver uma vida nele, aonde nós descobramos as coisas preciosas. E o Davi descobriu isso. Chorado eu tenho, Deus. Eu tenho chorado. E eu tenho certeza que está no teu livro. Mas eu queria mais do que isso, Deus. Eu queria que as minhas lágrimas fizessem parte do teu odre. Teu odre é onde tem coisas especiais. Carrega-se líquido tão precioso. Tá? Entre a gente, os homens, só repetindo, carregava-se vinho, carregava-se água, carregava-se leite. E o Davi tem isso na mente. E ele ora diante de Deus, dizendo, Deus, eu sei que o Senhor não precisa de vinho, eu sei que o Senhor não precisa ir no odre de leite nem de água. Mas tem uma coisa preciosa que eu queria que tivesse no teu odre. O que é, Davi? É as minhas lágrimas. Lágrimas não é perdida diante do Deus Todo-Poderoso. Pode ter certeza disso. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, quando João tem a visão lá, no versículo de número 8, o anjo está mostrando para ele, agora é o céu por dentro, né, como ministramos outro dia aqui, e ele agora olha e está lá uma taça. E ele pergunta, mas o que é isso? E o anjo responde para ele algo glorioso, que te incentive a orar nessa noite, a derramar lágrimas nessa noite por coisas necessárias. E ele diz para o apóstolo João o seguinte, ele diz, João, isso aqui é a oração dos santos.
que lá tenha uma oração sua, que lá tenha uma oração minha. Não agora nesse movimento, sabe? A gente está orando, as mulheres dessa igreja estão orando todos os dias, 1h da tarde. E continua, irmãs. Quero já deixar aqui essa palavra. Vai continuar, tá bom? E nós criamos aqui na igreja um grupo de pessoas que estão orando, jejuando. Então, não é agora, nesse momento onde o vírus está causando todo esse pânico. Não, a gente já tinha isso no coração, já tinha se conversado, tá bom? E a gente queria fazer. E chegou a época agora que saiu esse grupo, a gente está orando, jejuando. E olha, tenha certeza, nada está esquecido diante de Deus. Pode o ser humano não lembrar, mas Deus tem lá lágrimas que Ele vai responder. Então que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa graça de eu e você chorar pelo que vale a pena. Derramar lágrima pelo que vale a pena. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesse momento para nós orarmos mais uma vez a esse culto da noite desse domingo, aonde aí na sua sala você e eu nós podemos saber que os olhos de Deus estão sobre esse lugar. Então, não chore porque alguém mandou você chorar. Chore por coisas preciosas diante de Deus. Tá bom? Ele se viu tão assim, estou derramando lágrima. E isso vai ficar perdido. Ele disse, não, isso é muito precioso para se perder. E é verdade. Você, mãe, continue chorando por esses filhos. Estão fora da igreja, derrame lágrimas. Tá? Ore, você pai, olhe esse casamento que quem sabe está sendo esfarelado pela situação, pelo diabo. Chore pela sua família, chore por esse casamento, chore pela igreja do Senhor Jesus Cristo, chore por almas perdidas, derrame lágrimas, que com certeza está num lugar precioso as suas lágrimas. Vamos orar? Deus bendito, Deus eterno, mais uma vez, Pai, nós oramos, Senhor, agora, depois de explanarmos um pouco essa palavra. Senhor, mas nós fazemos chegar apenas à mente, Senhor, aos ouvidos daqueles que estão nos ouvindo. Meu Deus, mas o Teu Espírito é capaz de levar até o coração. E eu te peço nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nos dê a graça, Senhor, e esse sentimento precioso que o Davi teve. Senhor, ele viu-se chorando e ele pediu, Senhor, que não fosse desperdiçado esse momento, ainda que tivesse marcada no Teu livro, mas ele queria algo, Senhor, de maior importância no Teu odre. Se Tu tens um odre diante do Senhor, onde é posto as nossas lágrimas, Deus nos ajude, Deus, a chorar por coisas certas. Nos ajude a derramar lágrimas pelas nossas famílias, pela igreja, pelos missionários, pelas almas perdidas, Deus. Chorar, meu Deus, pelo que vale a pena. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra fique cravejada na nossa alma, no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, para a glória do Teu nome. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus nos dê a graça de continuarmos a nossa vida diante dEle. Afastado do templo, mas dentro dessa casa tenha pessoas de Deus aí, dentro desse lar. Que Deus te cubra com a sua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.